Bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Loucura, um podcast feito para te aliviar as tensões do dia a dia e também para te informar, te educar sobre saúde, longevidade, trazer informações sempre atualizadas e principalmente medicina baseada em evidência. E é sobre isso. Hoje a gente está aqui com a Bárbara, já é o nosso segundo ou terceiro episódio, não lembro, mas com certeza a gente já gravou um, pelo menos juntas. A Bárbara, ela é nutricionista, ela atende lá na clínica comigo, mas ela também atende em outros locais, né, Bárbara? E me fala um pouquinho do seu currículo, só para o pessoal que está aparecendo aqui pela primeira vez conhecer você melhor. Bom, como a doutora Oli disse, eu sou nutricionista e tenho especialização em nutrição esportiva e obesidade. Então, eu gosto bastante da área de performance esportiva, mas ali eu fiz a pós com esse... alinhado com essa questão da obesidade, porque muitos pacientes que procuram o emagrecimento, que procuram ali ajustar a questão de glicemia, colesterol e tudo mais, e também estão praticando atividade física, então aliar os dois, né? Porque quando a gente pensa em performance e pensa em emagrecimento, são meio que um pouco vai contramão um com o outro, né? Então a gente precisa muitas vezes fazer todo um planejamento e tudo mais. E também gosto bastante da parte que eu acredito que a nutrição... Não tem como você atuar na nutrição sem praticar isso, que é o comportamental, né? Então, não tem como falar de nutrição quando a gente fala ali em orientar algum paciente sem levar em consideração o comportamental. E aí eu vou ali estudando sobre esses temas que um acaba ali agregando ao outro e tá me trazendo bastante... resultado com os meus pacientes, eu tô gostando bastante disso. Muito então resultado muito com todos os meus, os nossos. Com certeza, com certeza. Muitos resultados. E é bem isso, né? Essa união mente e emagrecimento é um link que é impossível de você evitar, né? É impossível de você quebrar esse link. Porque a gente é o que a gente come, não é assim que dizem? Você é o que você come. Mas, ao mesmo tempo, o nosso corpo é o que está dentro da nossa mente. Então, se você é uma pessoa ansiosa, que come por ansiedade, não consegue sentir saciedade, porque come sem ver, come rápido, mastiga rápido, não para perceber o alimento, ou tá toda hora procurando um prazer, um belisco, né? É o padrão beliscador que a gente fala. Um docinho, um negócio porque tem que mastigar. Isso é a sua mente transformando o seu corpo. Porque aí você fica inflamada, você fica sobrepeso, o seu percentual de gordura fica alto. Por quê? Porque é a nossa mente que manda no nosso corpo. Então, trabalhar a mente no emagrecimento é fundamental. É uma condição sine qua non. É a condição sem a qual é impossível você emagrecer, né? Você pode até emagrecer momentaneamente, mas se permanecer magro e saudável, sem trabalhar a mente, é impossível. Sim, né? sim, com certeza. A gente até consegue fazer um remedinho ali que te tira o apetite, um remedinho acolá que faz você ficar com uma aversão à alimentação. Mas, quando a gente tirar esse remédio, se você não tiver tratado a sua relação com a comida, o seu psicológico, o seu mental, tudo volta ao que era antes, né? Então, momentaneamente, o seu comportamento alimentar vai melhorar, porque a medicação te força a ter um bom comportamento alimentar, né? Só que aí você vai ficar dependente disso, refém disso pro resto da vida, ou você vai aproveitar esse momento que tá usando a medicação, não tem mal nenhum usar, mas você tem que aproveitar esse momento para mudar seu comportamento, para mudar sua lista de supermercado, para aprimorar seu paladar, para criar outros hábitos alimentares, né? Sei lá, tem paciente que tem que beber leite com Toddy todo dia. Aí a gente consegue mudar esse hábito. Tem paciente que tem que beber 5 doses de café expresso todo dia. Aproveita o tratamento para mudar esse comportamento. Tem paciente que precisa comer chocolate depois do almoço. Todo dia dá aquela vontade absurda. Com o tratamento, a vontade some. Mas ele tem que trabalhar o hábito. Porque existe a dependência psicológica do prazer que o chocolate dá, né? E se você tira... Com a medicação você trata
e aproveitando o tempo da medicação, você muda o comportamento, porque mesmo com a medicação, o psicológico vem, a vontade, a dependência psicológica existe. É a hora de você ter mais força de vontade, aproveitar a ajuda que o endocrinologista te dá, a medicação te dá, para mudar comportamento. Senão é ilusão, vai emagrecer, mas depois vai voltar. Exatamente. E o que eu falo muito para os pacientes é que quando o nosso corpo ele entra ali num estado tanto de questões de alguma glicemia alterada, diabetes, colesterol, ou até mesmo a própria sobrepeso, obesidade, isso é só um alerta que muitas vezes a nossa mente está pedindo. Por quê? Porque é exatamente isso, as pessoas não reparam o quanto elas estão muito no automático, muito no mecânico, reagindo muito a impulsos do dia a dia, então elas não param para pensar, será que eu preciso comer nessa quantidade? Será que eu preciso comer isso? É muito aquela coisa é uma ansiedade com uma fome, porque muitas vezes é uma rotina corrida, não comeu direito o dia inteiro, aquela estresse do dia a dia, junta a fome com a vontade de comer e aí ataca aquela alimentação, belisca rápido demais. E é engraçado porque muitos pacientes, eles sentam na minha mesa e falam assim, o problema é que eu gosto de comer. E eu falo, ainda bem, né? Porque tem doenças de quem não tem prazer ao comer, de quem não sente fome, e isso é ruim pra pessoa, porque ela vai emagrecendo, ela tem que se lembrar de comer. E eu falo assim, o problema não é o prazer ao comer que você sente, isso é uma coisa boa. Mas o problema é que quando esse é o único prazer do seu dia, e aí tudo vira, vou comer alguma coisa, né? Se eu tô feliz, eu vou comer. Se eu tô triste, eu vou comer. Se eu tô estressado, ocupado, eu tô beliscando alguma coisa. Se eu tô entediado, opa, peraí, o que eu vou comer agora? Então, tudo vira um ato de comer. E também o problema é quando a gente tem essa questão de estar comendo tudo, pensando em outras coisas, fazendo outras coisas, mexendo no celular, vendo TV. E aí eu pergunto pro paciente, será que você realmente tá sentindo o prazer de todas as refeições que você tá fazendo? E aí ele fala assim, não. Porque muitas vezes, se você for perguntar para os pacientes, eles têm dificuldade, quando eles vão na primeira consulta, de até lembrar o que eles comeram. Então, como que eles estão sentindo todo esse prazer que eles estão falando? É verdade. Na realidade, eles não estão sentindo. Eles estão vivendo que nem naquele filme O Clique, sabe? No automático. É automático e pule, sequência e tudo mais. E eu falo assim, a reeducação alimentar que eu trabalho e que eu realmente acredito, não é sobre você tirar esses alimentos, mas sim sobre você saber aproveitar no horário, no momento certo esses alimentos. Ao invés de comer, por exemplo, uma barra de chocolate no meio da tarde, trabalhando, esse prazer ao comer seria muito mais bem aproveitado se você fosse ali num final de semana com seus filhos ou com seus familiares e comesse uma sobremesa que você realmente gosta, aproveitando aquele momento, dividindo aquele momento com pessoas que você ama. Então, olha que estrutura diferente é você aproveitar algo saudável. Só que se você tem uma rotina saudável, esse sorvete ou esse momento comendo um doce com seus familiares, com seus amigos, com seus filhos, enfim, não vai pesar negativamente no seu emagrecimento ou na sua saúde. Agora, se você tem uma rotina que está o tempo todo comendo esse tipo de alimentação, aí esse momento vai pesar. Sim. Só que o problema é muito isso. As pessoas elas querem se privar nesses momentos porque elas não têm noção de quanto esses outros momentos, esses outros mecanismos beliscos, elas estão tendo no dia a dia. Então, é muito trabalhar essa presença no momento presente, entender as suas necessidades, ter uma conexão consigo mesmo, que eu falo que é exatamente isso. Todas essas questões do corpo é uma falta de conexão com você mesmo, de sentir as suas próprias percepções, de sentir o que você realmente quer fazer, se você realmente está com fome ou se é só uma vontade, se é uma questão psicológica, né? Se é uma fome por uma questão de emoções, né? E como que eu vou lidar com essas emoções? Então, tudo isso a gente vai trabalhando no acompanhamento e é gratificante por causa disso mesmo. A pessoa ela fala assim, nossa, hoje eu realmente consigo ter uma alimentação saudável e consigo comer algo que eu gosto sem peso na consciência, sem culpa. Perfeito. Porque, querendo ou não, quando a gente tá ali sempre comendo de forma inadequada, comendo em exagero, a gente sente isso. Por mais que a gente não associe, todos os pacientes têm o quê? Um refluxo, uma noite mal dormida, um intestino que às vezes fermenta demais e gases o dia inteiro, aquela distensão abdominal. E aí eles falam, nossa, eu tô o tempo todo me sentindo mal com alguma coisa dessas, né? Um cansaço extremo, enfim, diversos sintomas que a gente tem no dia a dia.
E aí, quando eles vão comer alguma coisa, eles se culpam, porque aquilo vai fazendo mal, eles estão meio que percebendo, mas eles não têm uma certa relação com aquilo. Então, vira uma relação muito conturbada com a comida, porque aí eles começam a relacionar o prazer ao comer com a culpa, com a frustração. E essa é a pior com a coisa que falta pode de acontecer. controle. E não prazer com, nossa, eu realmente comer alguma coisa gostosa, é isso, entendeu? Então, aí tem 2 pontos importantes. A questão, será que você tá com fome? Ou você tá cansada do seu dia estressante de trabalho e chegou em casa, assim, buscando o alimento, a recompensa e para aliviar seu estresse? E se esse for o caso, não é com esse tanto de comida, esse tanto de coisa que você vai ficar, pega um queijinho aqui, pega um amendoim, pega uma castanha e vai beliscando depois do jantar, pega uma pipoca, pega um chocolatinho. Em vez de fazer isso, olha pra dentro de você, né? Olha pra dentro de você e pensa, acho que eu tô cansada, acho que eu tô estressada. E aí o comportamento tem que ser outro, não é comer. É ler um livro, é ter um hobby, é ouvir uma música, é conversar com um amigo. Não é necessariamente a comida. Muito pelo contrário, a comida vai piorar essa bola de neve de problemas, né? Que tá acontecendo. Porque aí você, é igual você disse, você vai comer exagerado, vai se inflamar, vai ter um monte de sintomas de problemas gástricos e outros, e vai ficar só piorando a situação. Exato. É bem isso. E é um ciclo vicioso, né? Porque come dessa forma, não aproveita direito os alimentos, porque tá comendo rápido demais, na ansiedade, no estresse. Tem todos esses sintomas e, além disso, tem o sintoma do psicológico, de se sentir mal, falta de controle. Eu falo... Que ruim sentir falta de controle com o alimento, Nossa, né? muito Sentir ruim. que você não consegue parar, sentir que eu não posso ver isso, eu não posso ver aquilo, que eu não consigo parar de comer. Que ruim isso, né? É bom quando você tem uma relação saudável, que você consegue falar assim, eu peguei, aproveitei, tava maravilhoso e tô bem. Então, isso gera um ciclo vicioso, porque aí a pessoa, ela come porque tá estressada, aí ela come em excesso, aí ela se sente culpada, frustrada, sem controle. E como que ela lida com isso? Muitas vezes até comendo mais. E isso acaba fazendo com que a autoestima, né, a questão... E aí vai gerando todo um ciclo de falta de autocuidado, né? Então, assim, me sinto mal, aí já não quer pôr uma roupa bonita, aí já não quer se cuidar bem, aí já não faz um hobby. Então, quando a gente vai num outro ciclo de bem-estar, então, se eu tô ansiosa... Eu vou tentar, então, fazer uma meditação. Eu vou tentar, então, ter um momento para mim. Eu falo para minhas pacientes, cadê o seu momento na semana ou no seu dia, né? Uma massagem relaxante. Poucas pessoas têm, né? Um cuidado com você. Porque é isso que o seu psicológico quer. Não quer mais comida. Ele quer uma atenção, ele quer um carinho, né? Ele quer, às vezes, até uma terapia também, que é super importante para você saber como lidar com essas questões, que eu sempre indico para os meus pacientes também. Então, ele quer essa atenção, esse tipo de cuidado, né? Sabe o que é muito comum? É aquela pessoa que ela chega em casa do trabalho à noite e essa hora que ela fala, essa hora que eu relaxo, é a hora que eu vou querer comer um doce, é a hora que eu vou querer beliscar, é a hora que eu vou perceber que eu tô com fome, aí eu tô com muita fome. E aí, no período da noite, essa pessoa acaba comendo demais e comendo todas as calorias e além de todas as calorias que ela poderia comer nesse momento. No outro dia de manhã, é bem aquela pessoa que chega e fala, não, de manhã eu não tenho fome. Aí eu já pulo o café da manhã. E aí eu vou bem, porque na correria do dia, a hora que eu vejo já são 2, 3 horas da tarde. E aí a hora que eu pensar, agora eu já tô quase indo para casa. Então é uma pessoa que vai pular várias refeições, vai fazer 1 ou 2 refeições no dia, refeições muito espaçadas e sempre quando ela já tá no pico máximo de estresse, cansaço e fome. Né? Que vai ser no meio da tarde o almoço, porque já passou da hora. Ou aquele jantar, que também já passou da hora dela parar, respirar, ter feito um lanche com uma proteína no meio da tarde. E aí ela chegou ali naquela hora. É muito típico a pessoa, não, de manhã eu não como. Olha, até a hora do almoço eu vou super bem, eu sou super saudável até a hora do almoço. Eu não como nada, eu só bebo café. Só deixa mais ansiosa ainda. Não, mas eu falo isso, porque assim, muito, muito frequente que venham falando essa questão de no café da manhã não tenho fome, não tenho vontade de comer e tudo mais. E é um ciclo, porque se você comeu demais no jantar, é óbvio que você não vai ter fome. Só que isso faz com que você coma demais no outro jantar e você não tem fome. Então vai virando um ciclo que
Para o nosso ritmo circadiano não é nada bom, nada bom. Nós temos lógico, tem gente que tem ali um pico de fome, um pico de maior ali no momento que acorda, por exemplo, acorda 6 da manhã, já acorda com uma fome. Quando tem uma alimentação mais estruturada, quando o jantar foi realmente leve, e tem gente que vai ter essa fome mais ou menos umas 9 horas. Mas achar que é normal só sentir fome às 18 horas da noite, tá com um ritmo totalmente totalmente descontrolado. E por quê? Porque todos os nossos hormônios, né, principalmente ali, por exemplo, a insulina, que ela vai estar sendo um hormônio que vai ser utilizado para todas as alimentações. Então, assim, aquela refeição tem proteína, aquela refeição tem pouco carboidrato. Mesmo assim, a insulina ela vai estar sendo ativada. O problema a questão é que vai ter uma hora que ela vai ser mais ativada, com carboidratos refinados em maior quantidade, e outras que ela vai ser menos ativada, mas ela vai ter sendo ativada. Então, a gente precisa entender que ela também tem esse ritmo ao longo do dia, e durante o dia, a nossa sensibilidade à insulina, né, a nossa sensibilidade, ela é melhor. Então, a gente vai conseguir metabolizar melhor, vai conseguir usar esse hormônio. Então, se a gente começa a ativar esse hormônio muito no período noturno, a gente percebe que isso piora, e não só percebe pelos pacientes, mas isso tem estudos, né? Nós vemos também, por exemplo, é muito comum em hospital os enfermeiros da noite, eles terem mais sobrepeso do que os da manhã, mesmo eles comendo às vezes as mesmas coisas. Por quê? Porque tá ativando esses hormônios lá no período da noite, que justamente é um momento que não era mais para ser ativado, né? E é muito isso que você falou. Então, assim, não tem essa fome, aí vai lá no almoço, come, às vezes, um filé grelhado com uma saladinha. Ai, não, vou super bem, tal. Uma castanhinha ali no meio da tarde. Chega no jantar, aquela coisa que é um descontrole. Só que aí junta a fome com a vontade de comer, que eu falo. Porque junta a fome do estresse, a fome fisiológica, da fome mesmo, de não tem nutriente, né, no corpo. E a vontade de comer, que é todo o estresse do dia. E a parte ainda que é o momento que ela tá mais, vamos dizer assim, sem o que fazer, que ela pode realmente parar para comer. E aí é aquele exagero, descontrole alimentar. Só que isso tem todas essas repercussões. E uma delas é o quê? Piora do sono também. Porque come em grandes quantidades, grandes volumes à noite, o corpo não consegue ali dormir bem por causa disso. E aí outro ciclo que se repete, que é a questão de não dormir bem, consequentemente isso aumenta a ansiedade e o estresse ao longo do dia, vontade por carboidratos refinados, enfim. E aí a pessoa vive em todos esses ciclos e ela tá achando que o que ela precisa é só tirar o apetite dela com alguma coisa. Eu falo assim, esse é o menor dos seus problemas, a gente precisa ajustar tanta coisa, por isso que precisa ter tempo, acompanhamento, não é com uma consulta que você vai resolver tudo isso. Não vai resolver isso em 1 mês, 2. Não, tem que ter paciência. Não, tem que ter paciência, tem que reconhecer todos esses ciclos para você entender. Por isso que eu falo para os pacientes, é importante que a gente entenda, né? Por que eu preciso fazer isso? Por que é importante eu tomar o café da manhã? Isso. Eu gosto de explicar isso, porque senão fica aquela coisa, você tem que tomar o café da manhã, você tem que fazer. Uma imposição, né? E aí não vai acontecer. Mas a partir do momento que você entende, olha, eu percebi que tomando o café da manhã eu realmente consigo ter um jantar mais leve, com certeza no outro dia você vai acordar com vontade. Pode ser que não seja aquele banquete. Tem pessoas que realmente é uma coisa mais leve no café da manhã, tá tudo bem. Mas ter alguma fonte de proteína, algum carboidrato mais saudável, como uma fruta, às vezes uma fibra. É importante pra gente ter esses nutrientes na parte da manhã. E os estudos também mostram que quando a gente come ali uma boa quantidade de proteína e fibras no café da manhã, o nosso apetite ele é regulado durante o dia todo. Então, olha como é interessante a gente ter todo esse ajuste na nossa alimentação, pra gente não achar que é só também gula, né? Isso. Assim, nossa, eu sou gulosa, eu amo comer. Todo mundo gosta de comer. Mas quando a gente tá comendo em exagero, algumas coisas estão descompensadas aí. Sim, todo exagero esconde algum problema, né? E às vezes a pessoa fica com medo de colocar o café da manhã como se fosse, vai aumentar as calorias do dia, porque eu vou estar fazendo essa refeição. E ela acredita que não fazer essa refeição vai diminuir as calorias ao longo do dia. E é o contrário. Porque ao pular essa refeição, ela deixou de fazer uma refeição que teria uma carga calórica até relativamente menor, para lá na frente à noite, ela acabar tendo uma ingesta calórica bem maior. Então, ela acha que está fazendo uma coisa boa, mas não tá. Acaba que o comportamento não fica bom, né? Sim, Isso é importante. Então, para quem está ouvindo a gente, faz um teste. Fica 1 mês. Para quem faz esse comportamento que a gente está falando de pular o café da manhã e comer só 2, 3 horas da tarde,
um mês tomando um café da manhã razoável. Um café da manhã que tenha proteína e fibra, né? Que tenha uma granola, uma fruta, um ovo, ou um queijo, alguma coisa assim. Ou só toma uma proteína em pó, um whey, uma proteína vegetal batido com uma fruta. Mas coloque alguma coisa aí, saudável, limpa, com proteína, por um mês e depois conta aqui pra gente o que aconteceu, né? Com certeza melhora todo o resto do dia, do comportamento alimentar do dia. E isso é bem interessante, que a gente entra muito naquela questão também das pessoas colocarem a culpa no... o comer carboidrato à noite engorda, o comer à noite engorda, porque quando elas percebem esse comportamento, aí elas já acham que, nossa, se eu tô comendo, eu não posso comer. A questão é que eu não posso comer. 880, É 880. Só que ninguém vive nesses extremos, né? É muito importante que a gente entenda isso, porque assim... não é que não pode comer à noite, não é que o carboidrato à noite vai engordar, porque não é só um hábito, só um nutriente que é responsável pelo ganho de peso. O ganho de peso, ele tem diversos fatores, tanto em questão de toda uma rotina, né? Então, é um hábito do dia inteiro, de vários dias, quanto em questão de fatores de histórico de vida mesmo. Genética. Então, tem vários fatores que a gente precisa levar em consideração. Mas é importante que a gente saiba que não precisa cortar, zerar o carboidrato da noite, mas sim ajustar as quantidades e a qualidade desse carboidrato, né? Perfeito. Principalmente. Então, esse seria até o primeiro tema que eu ia levantar aqui. Sim. Porque a gente ouve muito isso. Gente, é incrível. Tô na rua, tô conversando com alguém, sempre tem um pra chegar e falar assim, não, você não concorda? Pra emagrecer é muito fácil. Tira o carboidrato e você vai emagrecer, tudo funciona. E aí? Aí a gente tem que ter paciência pra explicar que não é sobre tirar, a gente não tira macronutrientes. Então, a gente não tira carboidrato, a gente não tira proteína, a gente não tira gordura boa, né? É justamente o que a gente tá falando aqui. É sobre saber escolher a qualidade do que você come. É comer mais comida de verdade, é olhar os horários que você está comendo, a quantidade do que você está comendo, como você está distribuindo essa proporção, carboidrato, proteína e gordura. Mas não é tirar carboidrato, ninguém vive sem carboidrato, né? Principalmente quando a gente está pensando no nosso cérebro, que os neurônios... eles vão preferir 1000 vezes a glicose e o carboidrato como fonte de energia para funcionar bem. Então, quer ter memória, quer ter agilidade de pensamento, quer ter performance no trabalho, foco, você tem que comer carboidrato. Porque a barreira hematoencefálica, ela facilita muito mais a entrada da energia do carboidrato do que da proteína, dos aminoácidos ou da gordura. Então, é o prato favorito dos nossos neurônios. E as nossas células vermelhas. As nossas células vermelhas, elas só comem carboidrato. As nossas células vermelhas, elas só vivem com glicose. Elas não têm mitocôndria. Não tem como, sem mitocôndria, a gente pegar aminoácido de proteína ou gordura e transformar em energia. Então, as células vermelhas, elas precisam da glicose, que vem do carboidrato. E a gente precisa entender isso. Porque fica tornando o carboidrato como um vilão, que é o culpado de você estar acima do peso. E a gente precisa ter mais bom senso, porque não é bem assim, né? Sim, com certeza. E assim, a questão é muito a gente ter essa visão que a gente precisa dosar esse carboidrato, pensar na qualidade. E tudo isso precisa ser muito bem orientado de acordo com toda a questão de objetivo, toda a questão de as suas características pessoais. Então, que nem a gente está falando aqui. Eu acabei de falar essa questão de seria interessante a gente não consumir um volume de alimentos tão alto à noite. Mas tem pacientes que praticam atividade física, que não tem nenhuma questão de saúde, não precisam ter um emagrecimento, que estão focando em performance, que uma das orientações, quando eles treinam de manhã, é colocar o carboidrato de noite. Então, olha como uma estratégia não dá. Não vale pra todo mundo. Não tem como a gente falar assim, é para todo mundo, é isso e pronto, acabou. E aí, além disso, é dosar. Como que você vai responder isso? Como que você consegue ali ajustar isso na sua alimentação? Porque se a gente, por exemplo, vai na questão de
tirar totalmente carboidrato, a gente tá falando que muitas pessoas acabam comendo por ansiedade, e a gente percebe que quando muitos pacientes tiram carboidrato, o que eles ficam? Pioram. Estressados, ansiosos, e aí nessa tentativa eles vão lá e aí eles vão para um outro extremo, e fica nesse 880, ou eu corto, ou eu como todo o carboidrato do mundo. Fora que os alimentos que têm mais fonte de fibra, eles são alimentos que são fonte de carboidrato. Porque a fibra é um carboidrato. Então, muitas vezes os pacientes cortam os carboidratos e ficam quase sem fibra. Às vezes, sem frutas na alimentação. Aí, a fruta, que é uma das principais fontes de micronutrientes, vitaminas, minerais, some. Some da alimentação. O intestino prende, porque acabou com a fonte de fibra da alimentação. E acha que não vai resolver o problema desse jeito. Vai arrumar mais problemas. Exatamente. Porque aí vai criar uma fome oculta, faltando micronutrientes, faltando vitaminas, faltando minerais. O intestino que já não era tão bom, porque já não comia bem. Agora ele termina de ficar péssimo. E aí você só tá criando mais problemas, achando que vai emagrecer tirando carboidrato. E não é por aí. Não é. Eu sempre falo muito isso pros pacientes. A gente tá aqui, você chegou aqui pra mim agora e a gente começa essa jornada juntos pra você emagrecer, pra você ganhar massa magra, pra você ficar mais saudável. A ideia nunca vai ser restringir. A ideia é sempre achar o seu ponto de equilíbrio. Sim. Onde pra você funciona, né? Às vezes pra você funciona até reduzir um pouco o carboidrato, mas distribuir ao longo do dia. Para você funciona fazer só 3 refeições no dia, né? E aí você até consegue e prefere tirar um pouco mais de carboidrato da noite. É entender para você o que funciona. Vai ter aquele paciente que funciona super bem fazer um jejum intermitente, e a gente organiza tudo para esse jejum intermitente ter efeito metabólico, mas é individual. Então, não é buscar extremos, é buscar o seu próprio individual ponto de equilíbrio. Exato, exato. E isso entra muito essa questão da gente estar tendo essa percepção das nossas sensações pra gente saber o que funciona pra gente. Lógico, junto, eu sempre falo pros pacientes assim, converse comigo, fale comigo, traga essas questões que você sente, porque só assim eu vou saber, opa, peraí. Então eu vejo que essa pessoa, como a gente falou agora, ela consegue fazer um jejum porque ela não tem picos de fome ali no período, vamos dizer assim, da noite, que eu sempre gosto de fazer um jejum onde os horários que a gente fica sem comer pra juntar com esse ritmo circadiano fique mais no período da noite. A pessoa não tem ali aqueles picos de fome à noite, ok. Mas a pessoa, ela tem picos de fome, então isso a gente não vai colocar um jejum, porque senão ela não vai conseguir ter constância. A pessoa, ela consegue ter uma dieta que ali é normal em carboidrato e ela leva super bem, ok. A outra pessoa nem tanto, então a gente às vezes aumenta um pouquinho, depois abaixa um pouquinho e coloca mais carboidratos com fibras para ela ter mais saciedade. Então tudo isso a gente vai adequando para, opa, peraí, isso tá funcionando para mim. E o que funciona vai ser melhor, porque, beleza, eu não tô perdendo, porque as pessoas, ela tem aquelas questões assim, né, eu corto carboidrato, eu perco peso muito rápido. Mas muitas vezes é o quê? Inchaço, líquido, água. Desinchou. O nosso músculo, ele tem um estoque de carboidrato, que é o glicogênio. E o glicogênio, ele tem a molécula de carboidrato e de 3 a 4 moléculas de água. Então, quando a gente consome esse carboidrato que está nesse músculo e não consome outros tipos de carboidratos para repor, a gente vai eliminando esse líquido. E, consequentemente, a gente consegue realmente ter uma redução. Então, muitas pessoas assim, nossa, cortei uma semana o carboidrato, não, perdi 3 quilos. Aí a gente já, olha, pode ser ali que quase pode ser que seja ali de gordura no máximo, assim. Mas assim, ainda mais para aquela pessoa que estava ali naquela alimentação com muita caloria, né, sem atividade física, pode ser que nessa uma semana 1 quilo, assim, salvo engano, seja de gordura. E o resto tudo de água, tudo do próprio glicogênio, do carboidrato que estava ali no músculo. E aí, o que acontece muito? Nossa, comi uma pizza no final de semana, eu voltei com esses 3 quilos. Ganhei 2 quilos. Tá vendo? Não é possível que isso seja tudo gordura e que o nosso corpo tenha essa resposta tão rápida, né? E aí, por isso que eu falo, mesmo que o emagrecimento ele não seja tão rápido assim, se você tem ali uma alimentação que deu certo para você e você consiga trabalhar a constância, vai ser um emagrecimento que, além de você conseguir ter, você vai conseguir manter, porque é nesse momento que você vai conseguir aprender como manter esse emagrecimento depois. Esse é o momento. O momento do acompanhamento, que vai você lá, nutricionista, o tratamento, esse é o momento
para criar outro comportamento. E isso pode durar meses até você conseguir realmente formar. Isso com certeza vai levar meses para você formar esse novo comportamento. Nenhum comportamento se faz em um mês, se muda um comportamento definitivamente em um mês, né? Então, mas tem que ter essa capacidade de discernimento. Que você vai emagrecer mais rápido do que você vai mudar comportamento. O emagrecimento, ele vem antes. E se você para o que estava fazendo... emagreci, tô feliz. Nossa, perdi 5 quilos. E para o que estava fazendo, o foco... Você vai reganhar esse peso muito rápido. E aí você se frustra. E aí você acha que, não valeu a pena. Então, a gente precisa ter em mente isso. Pega a fase de emagrecimento que você está tendo toda a ajuda de fitoterápicos, de tratamento, a nutricionista te ajudando, te orientando. Pega essa fase para mudar seu comportamento, para criar novos hábitos, para mudar paladar, para mudar sua lista de compra de supermercado, o que você tem caso que você não tem, o que você é acostumado a pedir no iFood, os seus favoritos do iFood. Aproveita esse momento para isso, porque a chave do sucesso não é emagrecer. Emagrecer é fácil. A chave do sucesso é se manter magra ou se manter magro. Aí é a parte difícil. E aí é a parte que o profissional de saúde, que a gente tá ali para isso, né? Porque emagrecer é isso que você falou. Ele vai tirar o carboidrato e em uma semana ele vai perder 3. Vai. Semana que vem ele vai ganhar 4. Porque ele não mudou nada na vida dele. Ele só fez uma restrição muito grande. Exatamente. Né? Então, é mudar a mentalidade e o comportamento. O tratamento ajuda a isso. As orientações da nutricionista, as minhas orientações vão ajudar você a criar um novo caminho, mas esse caminho tem que ser traçado. Não é só usar o remedinho, sentar e esperar. Ou fazer uma low carb, sentar e esperar. Porque isso não é duradouro, não é permanente. Exato. O emagrecimento permanente é algo que dura um pouco mais de tempo. Mudar a memória metabólica leva tempo. É uma pergunta que eu sempre escuto. Doutora, por quanto tempo eu vou ter que fazer esse tratamento? A gente está na primeira consulta. Eu não sei exatamente isso. Eu tenho uma média. Na minha prática clínica, a média é tanto. Mas a gente tem que ver como o seu corpo vai responder. Quantos quilos você vai perder em 1 mês, em 2 meses? Quanto tempo vai acontecer para você chegar no seu peso-alvo? Serão 2 meses, 3 meses? Isso é muito grande a perda de peso. Tem que perder 25, 30 quilos. 6 meses, 1 ano? Por quê? Porque o que a gente sabe emagreceu, chegou no seu peso-alvo, mais ou menos esse mesmo tempo que você levou para alcançar o seu peso-alvo, uma vez e meia, esse tempo é o tempo que o seu metabolismo, sua memória metabólica vai precisar para reprogramar, para criar uma nova memória metabólica que vai trabalhar a favor de manter esse novo peso. Então, é constância. Essa é a palavra, é constância, né? Sim, É fazer todo dia, é preocupar com o seu bem-estar físico e mental todo dia, com as suas escolhas, não só alimentares, todo dia. Para aí sim você ter um efeito permanente, duradouro do emagrecimento, da longevidade, da qualidade de vida, de tudo. Né? E uma coisa que eu indico muito para os pacientes, que é um fator muito importante que eu vi que fez muita diferença na minha prática clínica, como eu comecei a explicar isso para eles, é a fase de manutenção. Essa é a fase difícil. Que é a fase, porque assim, quando a gente tem ali um emagrecimento, ainda mais quando é um emagrecimento muito intenso, muitos quilos, o nosso corpo ele tem uma resposta fisiológica frente a isso. Por mais que seja um emagrecimento que seja mais de gordura corporal, porque a gente sempre tenta manter o máximo possível a massa muscular. Quando a perda é também de massa muscular, essa resposta fisiológica ela é mais intensa ainda, que é um aumento do apetite. Sim. Porque para o nosso corpo, a gordura é que nem o nosso dinheiro. Então, se hoje a gente tem ali a nossa poupança, a gente precisou gastar com alguma coisa, nos próximos meses a gente vai fazer de tudo para repor essa poupança. E o nosso corpo entende isso também. Porque ele falou, opa, peraí, eu tô há anos com tudo isso de estoque. Agora eu não tenho mais nada disso de estoque. Eu tô morrendo, eu tô perdendo o estoque que eu tinha. Então, agora eu vou tentar recuperar. E como que ele tenta recuperar? Ficando mais permissivo.
É tanto fisiológico quanto psicológico. E vem muito junto, assim, o psicológico com esse fisiológico. Porque o fisiológico é o quê? Ele dá uma reduzida, sim, no metabolismo, né? Ele começa a falar, opa, vou gastar menos. Porque, que nem a gente, se o nosso salário diminui, a gente fala assim, opa, peraí, eu preciso economizar. Então, ele fala, eu vou gastar menos, porque eu tô perdendo meu estoque, eu preciso começar a fazer as atividades que eu faço com menos caloria, né? Aí começa a ficar mais cansada, aí começa a ir menos na atividade física, aí começa a ver que emagreceu, e aí com essas respostas fisiológicas começa a ficar mais permissiva. Vou pegar um pouquinho aqui, vou pegar um pouquinho ali, hoje eu posso, nananana. E aí quando a gente vê aos pouquinhos vai ganhando. Então, é muito momento para você estar conversando com o nutricionista, que eu falo assim, olha, me chama, vamos fazer a consulta de acompanhamento, vamos ajustar o plano alimentar. Que a gente ajusta nesse plano alimentar para fazer uma manutenção de peso, aí você vai aprender como manter esse peso que você conquistou, e aí, depois que manteve, por um tempo, a gente consegue realmente, de todas as formas, realmente não reganhar, mas é todo um processo. Então, é um processo da perda, é um processo da manutenção, e trabalhando tanto essa questão dos hábitos do dia a dia, quanto a questão da nossa mente, como a gente está falando aqui, que comanda tudo. Porque os pacientes são muito assim, né? Eles, dependendo de como acontece, eles reagem de forma diferente ao emagrecimento ou não. Por exemplo, eles emagreceram. Opa, aí começa a ficar mais permissivo. Ou não emagreceram. Nada que eu tô fazendo tá adiantando, então eu vou ficar mais permissivo. Então, muitas vezes, os pacientes, eles ficam mais permissivos, independente do que acontece. Então, a questão não é a informação em si, eu tive o emagrecimento ou não. É como eu vou lidar com essa informação, né? Porque se a gente lida de uma forma assim, não, eu tive ali o emagrecimento, agora eu vou realmente ajustar tudo aqui, manter os hábitos que eu tô fazendo pra manter, ok. Ou, não tive emagrecimento, então eu vou rever o que eu tô fazendo pra ter esse emagrecimento, aí já é outra forma de lidar com aquilo, e aí os nossos resultados, eles vão muito de como a gente tá lidando com essa informação, né? Então, por isso que é importante a gente trabalhando a nossa mente, as nossas percepções, perceber como a gente está respondendo em frente aos nossos resultados, as informações que a gente tem, para conseguir realmente trabalhar essa constância dos nossos hábitos, né? E não só fazer alimentação saudável porque emagreceu ou não, né? Agora eu vou levantar uma polêmica. Vamos lá. E aí, leite? Pode, não pode? Faz bem? Como você orienta seus pacientes sobre o leite? A gente tem que tomar leite ou a gente pode escolher ou é melhor não? Então, o que eu gosto de orientar meus pacientes? Eu não gosto que os pacientes, eles tomem nada que eles não gostem. Então, tem paciente que já vem e fala assim, não gosto de leite, não me dou bem com leite, não gosto do sabor. Então, para esses pacientes, não, muito provavelmente eu vou pegar as fontes de cálcio de outros laticínios que a gente tem, né? Quando o paciente ele consome laticínios, porque também tem os pacientes, por exemplo, veganos, e aí a gente vai fazer outras orientações. Mas os pacientes que têm alguma intolerância, aí a gente reduz mesmo. Mas eu reduzo só para os pacientes que têm alguma intolerância e não se sentem bem com o leite em si. Alguns pacientes, eles falam assim, me sinto bem com leite zero lactose. Ok. A intenção mesmo é só a gente não exagerar em nenhum dos alimentos, né? Tanto a lactose, quanto também o glúten ou qualquer um desses outros alimentos, por uma questão de poder sim dar um desarranjo intestinal na maioria das pessoas quando elas exageram, por exemplo, na lactose. Então, muitas pessoas, por exemplo, vai comer uma pizza de 4 queijos. Nossa, eu tive ali muitos gases, ou o intestino desregulou. Então, isso mostra que, peraí, talvez a gente esteja ali com um excesso e o nosso intestino não conseguiu realmente digerir. E o nosso intestino, ele acaba sendo um órgão que ele acaba sendo influenciado por quando ele acaba sendo desequilibrado, né? Quando tem uma disbiose. Então, vamos supor, teve um excesso de lactose, o intestino não conseguiu digerir. Aí aquela lactose fica ali, fermentando. Aí isso já faz com que a gente tenha uma modulação da microbiota intestinal que vai acabar muitas vezes tendo uma repercussão até na semana da pessoa. Então, ela comeu, ela teve um desarranjo no final de semana, aí ela vai comer normal, vamos dizer assim, até alimentos que não tenham a lactose em si, mas, por exemplo, vai comer um brócolis, vai comer uma batata doce, alimentos que são um pouquinho mais fermentáveis, e aí o intestino fica com aquele fluxo ruim, né? Então, qualquer alimento que come, aí aquela fermentação, aquela distensão abdominal, não passa bem. E aí a gente precisa avaliar isso. Então, é de paciente para paciente. Alguns pacientes realmente têm alguma certa intolerância, e é bom a gente entender que existe alergia e intolerância.
A alergia, a gente vai ter uma reação alérgica, então a gente vai consumir, muitas vezes a pessoa vai ter ali coceira, algumas pessoas fecham até a glote, né? Então é uma reação alérgica, uma reação aguda. E a intolerância, ela vai ter ali níveis de desconforto. Então tem pessoas que têm só gases, tem pessoas que têm já uma diarreia, tem pessoas que acabam realmente passando muito mal. Então, dependendo, isso também vai de laticínio para laticínio. Então, alguns queijos que são mais maturados têm menos lactose. Então, alguns pacientes que mesmo não consumindo leite conseguem consumir algum tipo de queijo. Então, isso vai muito de paciente para paciente. E é sempre importante a gente também entender que a nossa alimentação saudável, ela precisa ser gostosa pra gente. Então, se você é uma pessoa que gosta de consumir o leite, ele não tá te fazendo mal, não tem problema ele estar em quantidades adequadas para você na sua alimentação. Tá? Pra gente não ficar excluindo alimentos que a gente gosta e aí a gente fica assim, nossa, não consigo seguir isso, não consigo. Nem hoje mesmo, eu tava com um paciente, ele falou assim pra mim, eu adoro leite porque eu vim do interior, eu amo leite, é aquela memória afetiva, né? Então, assim, pra ele tomar um cafezinho com leite no café da manhã, é o momento dele. Então, por que eu vou tirar isso dele? Aí, ele falou, eu passei, enfim, outro profissional e ele me deu leite de amêndoas. Aí você já encarece o negócio, o paciente não tem o mesmo sabor, não é mais aquele momento gostoso. E aí a gente volta para a questão, será que ele vai conseguir manter isso como constância? E se ele sempre se sentiu bem com o leite, será que esse simples leite com café de manhã vai mudar tanto assim, né? O processo de se tornar mais saudável, emagrecer ou ganhar massa magra, melhorar a composição corporal. Exato. Será que a gente vai ter que focar tanto num mero leite com café de manhã? Exato. Dá para permitir isso aí e seguir controlando o dia todo, a semana toda, o mês todo. Exato. Deixando o café com leite. E assim, é exatamente o problema do excesso. Por que a lactose virou aquela coisa do vilão? Porque as pessoas, elas estavam fazendo o quê? Era o leite com pão com queijo no café da manhã, aí algum molho no almoço, aí no lanche da tarde era outro leite com pão com queijo, aí à noite pedia alguma massa com queijo. Então, você tá vendo assim, é um monte de alimentos industrializados com a lactose. Então, realmente, é o intestino que não aguenta processar tudo isso, né? Então, por isso que começou tanto essa questão de, nossa, faz super mal, não dá para consumir, começou a ter todo esse alvoroço, mas quando a gente percebe que é um leite de boa qualidade, quando a gente compra algo, quando a gente consome em quantidades adequadas, isso não vai ser tão prejudicial. Sim. E é uma característica muito individual, né? O que a gente percebe também é que com o aumento do consumo de alimentos mais industrializados, ultraprocessados, essa inflamação intestinal foi piorando na população mundial, nível mundo mesmo. E por estar mais inflamado, o intestino ele reage mais, ele está mais sensível a determinados alimentos, né? E aí a gente começa mesmo a perceber ao longo dos anos uma maior incidência de alergias alimentares, intolerâncias, porque a inflamação está maior, a inflamação metabólica, a inflamação intestinal está maior, por conta dos hábitos alimentares ruins. Então, se é uma pessoa que tem uma alimentação boa, come mais comida de verdade, natural, muito provavelmente ela não vai reagir tão mal a um leite mais natural mesmo, né? Um leite também mais natural. Porque, às vezes, o leite vem tão industrializado também, tão cheio de conservantes e tanta coisa ali dentro que pode acabar fazendo mal também. Mas é muito individual. Então, se você acha que você tem alguma intolerância à lactose, então aqui eu tô falando de uma reação que te atrapalha a digerir um carboidrato que chama lactose, que está no leite. Então, se você não tem a enzima lactase ou não tem quantidade suficiente, a lactase que digere o carboidrato do leite, que é a lactose, se você suspeita disso, tem como fazer exame e ver. Ou tem como fazer o teste terapêutico, tirar por um mês e ver se você melhora da sua distensão abdominal, dos gases, ou daquela enxaqueca que nunca sara, ou de alguma manifestação cutânea. Você consegue perceber. O outro ponto que é o que você falou, é a da alergia. A alergia, ela vai ocorrer frente à proteína do leite. Então, o leite tem a caseína e tem as proteínas do soro, da onde a gente faz o whey protein, né?
E a caseína, ela é realmente uma molécula muito grande, muito difícil de passar pela barreira intestinal e ser absorvida. E ela acaba, às vezes, se acumulando ali e estimulando o nosso sistema imune na forma de uma sensibilidade ou de uma alergia. Aí a gente fala de anticorpos, IgE para alergia, IgG, IgA para uma sensibilidade. E aí são outras manifestações. Às vezes é uma rinite, um quadro alérgico, né? Que nunca melhora. Uma alergia cutânea que nunca melhora. E aí tem a ver com a proteína. São outros testes que também a gente pode fazer, exames, para ver se você tem alguma alergia ou alguma sensibilidade. Existem exames que vão te mostrar isso. Ou você também faz o teste. Tira por 30 dias e vê se melhora a sua rinite, se melhora. E o seu intestino que é muito preso ou muito solto melhora. Porque não é raro a gente ter alguma reação, né? Só que não é todo mundo que tem. Exato. Por isso que é errado a gente pegar um alimento e transformar ele em vilão. E hoje isso é muito comum quando a gente está pensando em mídias sociais. É muito impactante chegar no Instagram e falar: esse vilão, não coma isso que você vai ficar doente, que você vai morrer, que isso aqui que é proibido. O alimento proibido que ninguém te contou. Chama a atenção. Exato. Mas não é verdade. Esse alimento proibido, ele não existe. Exato, né? exato. Você vai ter a sua lista de alimentos proibidos. Exato. Mas ela é sua. Ela não é igual a do seu irmão, a do seu marido, a do seu vizinho. Cada um tem o que te faz bem e o que te faz mal. É uma das coisas que eu faço já na primeira consulta. É tentar descobrir o que te faz bem e o que te faz mal. Então, é entender se você tem uma intolerância, se você tem uma alergia, se você tem uma sensibilidade maior. Às vezes é óbvio, porque a pessoa chega me contando e eu já consigo ter É bem óbvio, bem claro. Nossa, isso está bem relacionado com esse alimento. Mas muitas vezes não tá, e a gente tem que pesquisar, né? Sim, sim. Então, não existe um alimento vilão. Esse eu acho que é o ponto-chave da questão, né? E é muita questão também da gente dosar os alimentos, né? Quando a gente pensa que um alimento ele pode ser ali consumido com uma certa frequência e não em exagero, a gente consegue realmente muitas vezes incluir de uma forma que não vai prejudicar, não vai trazer nenhum mal-estar, e aí a gente consegue ter ele no nosso dia se a gente gostar dele. E é muito isso que você comentou, né? O quanto o nosso intestino está saudável também. Porque muitas vezes as pessoas elas vão excluindo um montão de alimentos, né? Exclui as leguminosas, que são o feijão, a lentilha e o grão de bico. Exclui o leite, exclui os glúteos e os alimentos com trigo. Enfim, exclui um monte de alimentos. Por quê? Porque o intestino não está saudável. Tudo que entra lá fermenta de forma inadequada, ela sente. E na realidade não é o alimento em si, é aquele intestino que precisa ser bem equilibrado, que precisa ter uma modulação com ali uma alimentação, muitas vezes um tratamento, pra gente conseguir realmente... E aí, entra muito nessa questão. Pode ser que em um momento a gente precise retirar alguns alimentos para melhorar, porque a lactose, ela fermenta de uma certa forma no nosso intestino. Só que para algumas pessoas elas conseguem digerir bem e não fermentar tanto, para outras fermenta um pouco mais. Quando o intestino ele não está saudável e está sendo muito reativo a qualquer tipo de alimento, a gente tira esses alimentos que fermentam mais. E é muito importante que a gente entenda que nem sempre esses alimentos vão ser, vamos dizer assim, né? O leite ele foi considerado ali um vilão por um tempo, mas vamos supor, o brócolis é um alimento que fermenta bastante, a batata doce é um alimento que fermenta bastante. E são alimentos que não foram colocados como vilão, são saudáveis, vamos dizer assim, né? E aí a gente pensa, muitas vezes a gente tem que tirar por um tempo esses alimentos para deixar esse intestino um pouco mais saudável e depois a gente vai colocando aos poucos também. Então, tudo isso a gente consegue modular de acordo com o que o paciente fala. O importante é a gente não ficar pegando informações avulsas e tentando fazer o que as outras pessoas... eu vi na internet que tal pessoa fez isso, então eu vou lá e faço. Peraí, isso daí é realmente para você? Porque também tem muitas pessoas que acabaram tirando o leite por muito tempo e nós sabemos que o nosso corpo, ele
ele produz ali as enzimas digestivas de acordo com as nossas necessidades, porque o nosso corpo não vai ficar produzindo enzima digestiva de coisa que a gente não está utilizando, porque o nosso corpo, ele tem custos para fazer tudo que tem lá, né? Então, se a gente não está utilizando a lactose, se não está vindo nenhum tipo de laticínio, ele reduz sim a quantidade de produção de lactose. E aí, muitas pessoas tiraram nessa febre de, não, leite faz mal, não vou mais consumir nada com leite. Aí tira, quando vai lá e consome alguma coisa com um pouquinho mais de lactose, o corpo não estava acostumado, porque não estava simplesmente produzindo, não é que, nossa, eu sou intolerante. Se você voltar aos poucos, o seu corpo, ele vai produzindo aos poucos. Pode ser que ele não produza na mesma quantidade que antes, mas ele vai voltando a produzir aos poucos. Mas aí a pessoa vai lá, não consumir nada de lactose por um tempo, aí vai lá e, como eu disse, né, come uma pizza, come um molho que tenha muito queijo, muita lactose, toma um leite, e aí dá aquele desarranjo intestinal e fala, nossa, eu sou intolerante. Então, se tem ali, fala que é intolerante, só que assim, calma, peraí, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver esse intestino, e aí a gente evita de tirar alimentos muitas vezes que você gosta de estar no seu dia a dia. Por quê? Porque se a gente está falando de constância, a gente precisa ter uma alimentação que é prazerosa, que é gostosa. Então, não dá para tirar tudo que a gente gosta, né? Nem pode. A ideia é não tirar, A ideia é não tirar. Exatamente não tirar. E aí, tem o outro lado da moeda. O paciente que é vegetariano ou que detesta mesmo laticínio ou vegano, como que ele vai ter as fontes de cálcio se ele não consome? Isso é uma coisa também que todo mundo levanta. Ah, eu sou vegetariana. Ai, meu Deus, mas aí não falta cálcio? É uma outra questão que a gente tem que explicar, né? Ok, o leite, ele tem cálcio. Muito bom, certo. Mas a gente tem outras fontes de cálcio muito saborosas e muito saudáveis. A gente pode ir lá comer um espinafre, uma couve, uma folha verde escura, né? Que tem bastante cálcio. Tofu, gente, tofu tem tanto cálcio ali dentro. Pode chegar a ter 350 miligramas de cálcio em 100 graminhas de cálcio. Sim, em 100 graminhas de tofu, né? Sim. Então, a gente consegue ter cálcio de muitas fontes vegetais e soja, esses produtos da soja, nos dão também bastante cálcio. Não é um grande problema. Exato. Né? E assim, é importante a gente entender quando o paciente ele tem ali uma preferência, uma cultura alimentar que ele fala assim, não quero comer produtos de origem animal, e é super importante a gente respeitar, e isso é óbvio. Preciso tossir. Pronto. É muito importante a gente respeitar quando ele fala assim, sou vegano, não quero consumir nenhum produto de origem animal, sou vegetariano, não gosto muito de consumir ali o leite, por mais que vegetarianos eles englobem os laticínios, mas entendendo que a gente pode colocar esses outros alimentos, mas é o que eu sempre falo, o paciente vegetariano e vegano, eles têm que estar disposto a ter, assim, um certo preparo dos alimentos, tá disposto a colocar uma boa quantidade de legumes e verduras, porque muitas pessoas, o que acontece bastante, né? Eu recebo ali alguns pacientes veganos, vegetarianos que só tiraram a carne. Aí a gente fala, opa, peraí, mas precisa trazer todos os vegetais. No seu prato, o que tem na carne, os aminoácidos que tem na carne, por exemplo, ou o cálcio, o mineral que tem ali no laticínio, ele vai vir de uma série de alimentos. Então, a gente precisa ter uma alimentação muito rica. Nós sabemos que se a gente mistura o arroz com o feijão, a gente tem uma mistura excelente. Uma mistura excelente de aminoácidos. E aí, a gente precisa sempre entender que não vai ser só um alimento que vai trazer os nutrientes, vai ser vários alimentos. Então, precisa ter as leguminosas, precisa ter um bom consumo de legumes e verduras, precisa tentar... E eu falo assim, o tofu é ruim, o tofu você não sabe preparar, porque o tofu bem preparadinho, né? Mas é isso que eu tô falando, você tem que ter uma certa disposição, ou você tem que achar... Eu indico bastante algumas marmitinhas, mas você também tem que estar disposto a experimentar marmitinhas que tem um tofu. Então, é uma certa disposição de falar, não, tudo bem, eu tô indo para esse estilo de vida, então eu vou me dispor a ou preparar, ou conhecer, ou experimentar uma gama de alimentos para eu conseguir ter uma alimentação bem nutritiva, né? E também entender que... os produtos veganos hoje no mercado, tem muitos produtos que nos ajudam,
né? Então, as proteínas veganas, que tem ali uma boa quantidade, tanto de cálcio, que eles se preocupam, as marcas de suplementos se preocupam em colocar cálcio, quanto de vitamina B12 também, que é uma suplementação que a gente tem que se preocupar. Só que também tem muitos produtos veganos que são muito calóricos. E aí, muitas vezes a gente vai nisso de, é vegano. Então, acha que já é saudável. O saudável, e aí eles já relacionam o fit, o saudável, com parece que não tem caloria, né? Nossa, Deus. Parece que não tem caloria. Eu falo assim, batata frita também é vegana, né? Então, a gente não pode só pensar e agora, assim... essa moda desse hambúrguer vegano... Gente, aquilo é muito estranho, aquele hambúrguer. É um pouco nojento aquilo, eu acho um pouco nojento. Eu quero até estudar como é que é feito aquilo, você sabe? Eu não sei. Eu li, assim, bastante aquele hambúrguer a questão do futuro. eu li bastante a questão dos ingredientes, né? Mas eles procuram fazer... A maioria das carnes veganas, elas são... com ali alguma leguminosa, tem ali, mas também tem algumas farinhas. Parece eu não vou ter saber... muito óleo ali, sabe? Tem óleo porque tem que ter algum tipo de textura, né? Assim, lógico, cada um, mas eu acredito que assim, você faz ali um hambúrguer, quando você faz ali um hambúrguer de leguminosa, ele acaba sendo um hambúrguer mais nutritivo. Eu ensino meus pacientes a fazerem hambúrguer de leguminosa. Bem gostoso. Porque aí ele fica ali bem mais nutritivo e eu gosto de alimentos que você consegue saber o que tem ali dentro e você prepara, né? Agora, assim, se a gente vai muito para esses produtos que são muito industrializados, a gente tem que ter uma certa atenção na composição desse alimento. Porque esse produto pode falar assim, 0 glúten, porque aí o glúten também era outra questão, ou 0 lactose, ou, é vegano. Só que aí tem gordura vegetal, tem um monte de outros, tem um monte de outros substâncias que não vão ser boas para nossa alimentação, né? Então a gente precisa ter uma certa atenção. Eu não sei ler esse rótulo. Procure um nutricionista. Fale, eu estou interessada em saber se isso daqui vale a pena. Não só porque às vezes as pessoas falam assim, eu comi tal coisa. Aí, mas isso daqui é um pouco calórico. Olha, tá vendo a composição e tal? Mas é vegano. E daí? E aí vai para um exagero, né? Porque é vegano, eu posso comer de forma exagerada, eu posso comer de forma com muita frequência. Não, peraí. Por isso que eu falo, gente tem que ter uma disposição de... Eu vou preparar a minha alimentação. Ou, eu vou pedir umas marmitinhas que são preparadas, mas são feitas com alimentos naturais. E os hambúrgueres, por exemplo, o vegano que a gente faz em casa, a gente consegue congelar, e aí a gente consegue depois colocar no air fry, fazer ali na frigideira mesmo. Mas a gente consegue deixar, só que é isso, é a fase do eu tenho que comprar os ingredientes, eu tenho que fazer, eu tenho que deixar lá porcionado. Mas eu acredito que se você quer ter um estilo de vida que vai para o vegano, que vai para o vegetariano, ou até mesmo um estilo de vida que você tem uma alimentação saudável, é interessante a gente... Não precisa, assim, aprender a amar cozinhar, mas aprender, pelo menos, a organizar aquela alimentação. Eu não amo cozinhar, mas eu, pelo menos, vou ver alguém que faça ali as minhas marmitas saudáveis para eu ter essa alimentação saudável. Porque também não dá pra gente querer só praticidade o tempo todo. Eu entendo que a gente precisa ter uma praticidade que não dá pra gente, né, ficar ali cozinhando todo dia uma alimentação super diversificada, mas não dá pra gente querer ter uma alimentação saudável e viver à base de industrializados fit. Não dá. Né? Que se dizem saudáveis. A gente tem que ter muito cuidado com esses industrializados fit, industrializado vegano, industrializado vegetariano, industrializado 0 glúten, gluten free, 0 açúcar, porque podem ser armadilhas. E você vai muito naquilo, é gluten free, é sem açúcar, então é super saudável. Não é bem assim. Leite vegetal, por exemplo. A gente tem que aprender a olhar rótulo. Dá uma atençãozinha para a tabela nutricional. Procura a tabela nutricional de tudo que você for comprar. Principalmente quando é muito apelativo a questão do saudável e do fitness, sabe? Isso aqui é muito fitness, né? É maravilhoso. Vai para a tabela nutricional. A vigilância sanitária regula e instituiu que é por ordem de quantidade. Então, o primeiro ingrediente é o que tem mais, o segundo, o terceiro, até o último é o que tem menos, né? Na composição geral daquele produto alimentício. Aí você vai olhar o leite vegetal. Tem marcas de leite vegetal
que o primeiro ingrediente vai ser a água, o segundo vai ser a amêndoa, ou a castanha, ou a aveia. O segundo ou terceiro alimento, o segundo ou terceiro componente da tabela nutricional, dos ingredientes ali, já é açúcar e óleo de canola ou algum óleo vegetal. Então, você acha que você está fazendo uma troca muito boa, tomando um leite vegetal. E o que você está tomando ali é mais açúcar e óleo de canola, algum óleo assim, óleo de girassol. Porque esses são os terceiro ou quarto ingredientes. Então, olhar o rótulo, olhar a tabela nutricional é importante. De tudo. Aquele chocolate super saboroso, que é 0 açúcar, ele tá entupido de adoçante e de gordura. Porque um chocolate sem açúcar não ficaria tão gostoso se não tivesse cheio de gordura. Não fica palatável. E aí você vai olhar as calorias, elas por elas. Você trocou um chocolate que tem açúcar que ia te dar um mega prazer e é metade do preço, por outro que é mais ou menos, que você tá pensando, nossa, esse não vai me engordar tanto, porque esse não tem açúcar. E tá aí o problema, né? Porque aí é esses que a pessoa come em mais. exagero. Aí, o outro você comeria um, que meu Deus, né? O chocolate. O outro tem açúcar, eu vou comer só um. O outro não tem açúcar, eu vou comer 3. É exatamente isso. E aí você, nossa, um só já teria muito mais calorias, né? Exato. E assim, a dica importante que eu dou pra leitura de rótulo é assim, quando você for pegar um produto no supermercado, primeiro você vai ler o rótulo, você vai ver a lista de ingredientes, você vai pensar assim, tem muito nome complicado. Se tem muito nome, já não é bom. Já é ruim. Você tem que escolher o que tem menos nome possível. Essa é a definição de ultraprocessado, né? O alimento muito processado, ultraprocessado, é aquele que tem um monte de coisa nos ingredientes. Esse você já para, nem olha mais. Se você vê que a lista tá muito grande... E cheio de nome estranho, exclui. Tem outro ponto. Tem nome estranho, também não é um bom... Ai, mas é porque a indústria... Esses alimentos são feitos pro público em geral. Não é só para o nutricionista saber o que tem lá, não é só para o engenheiro de alimentos saber o que tem lá. Então, se você não entende, é porque aquilo não tá muito bom. Exato. É porque a indústria tá querendo esconder muita coisa. E por quê? Porque eles colocam um monte de coisa com outros nomes. Então, não é o açúcar, é o açúcar invertido, que sei lá o quê. É o xarope de sei lá o quê. Maltodestrina. Aí você vê o paciente... Eu pego tanto paciente que vem com produto industrializado pra mim, o primeiro ingrediente é maltodextrina. Gente. Eu vou cortar o carboidrato. Aí toma ali sei lá o quê, come ali sei lá o E aí eu fico assim, pega um carboidrato com uma fibra. Come um negócio gostoso, come um negócio gostoso. E tira esse veneno. E aí, esse ponto que a gente vê dos diets lights. Eu tenho um comparativo até bem boa hora, esse comentário, que eu tenho um comparativo no meu Instagram, de um Reels que eu faço, comparando a tabela nutricional de um chocotone normal e um chocotone zero. Né? Que o chocotone zero é o dobro do preço. E ruim, né? E ruim. Que é ruim demais, não tem o mesmo sabor. E aí, você vê, pela comparação que eu fiz, o chocotone zero tinha até um pouquinho mais de caloria, porque é exatamente isso. Você tira o açúcar, você precisa colocar alguma outra coisa para aquilo ficar num sabor aceitável de chocolate. Num deixar ele um pouquinho mais, tanto num sabor quanto numa textura de um chocolate. Então, aí é o quê? Muita gordura que eles colocam. Muita gordura. E aí, mas tem aquela questão, né? Aí coloca o carboidrato como vilão, e aí também teve a época que a gordura não era tão vilã assim. Só que o nosso corpo, ele vai estocar o carboidrato quando ele vê um excesso de carboidrato, quando ele vê um excesso de calorias no nosso dia, ele vai lá e vai estocar aquele carboidrato que está em excesso. A gordura, se tiver ali um excesso também, ou até um normo calórico, ela vai direto ser gordura. Porque ela já tá pronta. Ela já tá pronta para ser estocada daquela forma, entendeu? Então, as pessoas, com essa pira do carboidrato ser vilão, elas começaram também a achar que o nosso corpo, ele metaboliza melhor gordura, ele queima mais gordura. Não queima. Não. O nosso corpo, ele vai estar o tempo todo queimando todos os dois. Não é que, tem momentos que ele queima mais um, tem momentos que ele queima mais outro, mas a gordura, ela já está pronta para ser estocada. Então, se ele puder utilizar o carboidrato e já estocar a gordura, ele vai fazer mais isso. Prático.
Então, não adianta a gente tirar todo o carboidrato e ficar comendo um monte de alimento que tem um monte de gordura, ainda mais gorduras que muitas vezes são gorduras hidrogenadas, que é o que eles mais colocam nos produtos industrializados, que é uma gordura mais barata. Eles não vão colocar a gordura da castanha, eles não vão... Porque se o chocotone zero já é caro... Sendo gordura hidrogenada que eles colocam naquele chocolate zero, imagina se fosse a gordura de uma castanha. Aquilo lá ia ser um absurdo, entendeu? Não, e ponto importante, essa gordura hidrogenada é a gordura trans. Pra vocês entenderem bem isso. É a pior gordura que a gente poderia consumir. Não existe nível seguro de consumo pela Organização Mundial de Saúde. Não existe de gordura trans. Ah, você pode comer 1 grama. É impossível. Porque tudo tem mais do que isso, né? Então, gordura hidrogenada... Viu gordura hidrogenada? Tenta consumir o mínimo possível. Foge disso. Porque é uma gordura que não tem nutriente ali, não tem um lado bom daquilo. Ela não serve pra nada, a não ser pra adoecer, né? Adoecer o ser humano. Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é exatamente isso. Aí, a gente deixa de consumir uma fatia fina de um chocotone que a gente tava morrendo de vontade, que é matar nossa vontade. Que você comeria com mais equilíbrio. Com mais equilíbrio. Pra comer metade de um chocotone, porque ele é zero. Porque ele é zero, justamente. Entendeu? Então, e isso faz com que a gente tenha um tiro no pé. Por quê? Não emagrece. Aí já começa a fazer... Aí começa o quê? Ah, não, vou cortar o arroz, vou cortar o feijão, porque eu não tô emagrecendo. Porque não associa que, não é que eu não tô emagrecendo, porque eu tô comendo um monte de doce fit zero. Fora que tem outra questão também. Muito dos adoçantes que eles colocam nesses alimentos fits também são adoçantes que são muito fermentáveis pelo nosso intestino. Um deles o xilitol, os polióis, né? Que você pode ver lá que na tabela tem ali. E aí a pessoa fica com o quê? Distensão abdominal, gases, o intestino todo desequilibrado de novo. E aí também acaba se sentindo mal e tem todas essas questões que a gente tá conversando aqui, de achar que é o leite que tá me fazendo isso, é sei lá o que tá me fazendo aquilo. Então a gente precisa ter muita atenção. Vamos sempre procurar ter alimentos mais nutritivos. E quando for comer esses alimentos, como um doce, um chocotone, com equilíbrio. Come o normal, tradicional, com equilíbrio. Uma fatia fina, come com calma, saboreando bem. Você vai perceber que, muitas vezes, essa necessidade de comer rápido, de comer muito, é porque tá o quê? Comendo muito rápido. Não passa pelas nossas papilas gustativas, o nosso cérebro não tem uma percepção de, nossa, eu matei a vontade disso, porque ele nem percebeu que comeu, porque a gente fez assim e comeu. E aí, a gente vai querendo sempre mais. Então, se a gente deixasse derreter na boca, se a gente saboreasse... muito provavelmente a gente já ia conseguir ajustar a quantidade. Sim. Uma dica importante. O nosso cérebro, ele demora de 15 a 20 minutos para entender a ingestão do alimento. Tanto para dar saciedade, quanto para dar a recompensa desse prazer, realmente, para falar, já tá bom, já tive prazer suficiente. Então, imagina, você precisa de 15 a 20 minutos. Você come um monte de panetone em 5 minutos? As pessoas comem um prato de comida, às vezes, em menos de 10 minutos. Não deu tempo do seu cérebro sinalizar, olha, estou satisfeito. E aí você não para de comer. E você come o dobro, o triplo do que você comeria se comesse devagar. Eu sempre falo para o paciente, comeu, faz um prato de um tamanho saudável, sem exageros. Comeu aquilo, ainda tá com vontade de ir lá e repetir? Espera. Vai dar uma volta pela casa, vai ao banheiro, liga para alguém, dá 15 a 20 minutos. E aí você pensa, será que eu... Aí você volta e pensa, será que eu quero outro prato? Será que eu quero comer mais? Muito provavelmente você vai falar, não, acho que eu consigo esperar, não tô mais com tanta fome assim. Seria exagero eu comer mais. E aí pula dos dois extremos, porque é isso que a gente tá conversando. Não sente os primeiros sinais de fome porque tá naquela adrenalina do dia a dia, ansiedade, estresse, sem estar conectado consigo mesmo e ter essa percepção, quando vê pico de fome. Pico de fome é um estressor... Aí esse estressor já faz com que a gente fique com movimentos impulsivos, porque o estresse deixa a gente com movimentos impulsivos. Todos nós aqui já tivemos algum momento que a gente estava muito estressado, que fez o quê? Falou alguma coisa que não devia, comeu alguma coisa, fez alguma coisa que não devia. Então vai lá e exagera no comer. Quando exagera no comer, come rápido demais, come além do que precisava, e não sente os primeiros sinais de saciedade quando percebe o quê? Nossa, comi demais. E aí vem toda essa questão da culpa e da frustração. Então, fica muito nesse ciclo de não ter a percepção dos primeiros sinais de fome, pico de fome. Não tem os primeiros sinais de saciedade,
tá ali muito cheio, muito mal, não devia ter comido tudo aquilo, se sente mal, é culpa, frustração. Então, é muito importante que a gente cada vez mais trabalhe essa presença no momento presente, coma com calma, mastigue bem os alimentos, porque isso vai fazer com que realmente a gente consiga ter uma boa percepção da saciedade, que matou aquela vontade, e além disso, vai ajudar na digestão dos alimentos, porque uma das coisas que traz muita desbiose intestinal, gases, distensão abdominal, é não mastigar direito os alimentos. Os alimentos vão sólidos para o estômago. No estômago, acidifica demais. Para muitas pessoas dá certo refluxo, má digestão, queimação. Vai para o intestino muito sólido, também fermenta de forma inadequada. E aí faz com que a gente acabe tendo toda uma digestão prejudicada. Não consegue absorver direito os alimentos e, consequentemente, não tem uma boa percepção da saciedade. Perfeito. Eu acho que a gente tem mais coisas para falar, mas eu acho que seria bom a gente parar por aqui, deixar um gostinho de quero mais pro próximo episódio. O que você acha? Sim, com certeza, com certeza. Muitas informações. Não, porque assim, a gente tem infindáveis assuntos. Suplementos, o que a gente pode tomar, o que a gente não pode, o quanto, como. Será que vale a pena pegar aquele de A, Z, A, Y, A, W né? E tomar. A gente tem algumas coisas para falar sobre glúten, um pouco mais a gente já falou, né? Aqui, algumas coisas. A gente tem um monte de coisa para falar. Sobre calorias também, pra gente tirar alguns mitos e verdades que as pessoas têm sobre essa questão do emagrecimento, explicando algumas coisas. Porque nossa intenção é essa, é trazer informação, né? Pra você saber ali até onde ou como buscar ali uma orientação específica para você, mas entender o que fazer para realmente conseguir ter os seus resultados e manter depois. Outra coisa bem legal que eu queria pedir para vocês é que vocês deixassem aqui nos comentários ou mandassem pro e-mail que tá no Spotify dúvidas. Falem sobre tal coisa. A gente fala. O que vocês quiserem, a gente fala, tá bom? Porque é isso, a gente quer passar conhecimento de verdade, conhecimento com embasamento científico, porque se deixar hoje em dia o que mais tem são pessoas propagando desinformação e atrapalhando quem está querendo aprender alguma coisa e fazendo as pessoas terem comportamentos nocivos. E a gente quer fazer o contrário. A gente quer trazer educação, trazer informação, muita ciência, muita prática clínica para você saber o que fazer de verdade. Então, manda por e-mail, manda nos comentários. Se tiver no YouTube, manda nos comentários. Se tiver no Spotify, eu acredito que seja um e-mail. E nos cortes de Instagram, se tiver pelo Instagram, aí manda no direct, manda nos comentários, que a gente está disponível. Obrigada, muito obrigada mesmo, Bárbara, porque é sempre muito bom, é sempre muito rico trocar essas ideias com você. E com certeza a gente vai ter parte 3, parte 4. Com certeza. Mandem as suas dúvidas. Eu quero aqui falar que eu sou geminiana. Adoro. Ela é maravilhosa, gente. Eu adoro isso também. Se deixar, ficar a tarde toda. Eu adoro. Acho que com você é que eu menos falo. Obrigadão, gratidão de verdade. E até a próxima. Até a próxima.